De volta com o Educador em Entrevista, agora aqui na companhia da Vivian. Obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Eu que agradeço. Bom, a gente percebe a dependência da sociedade hoje, de uma maneira geral, da internet, da estrutura das redes sociais até determinado momento, mas muitas vezes a gente vê a coisa ultrapassando os limites e afetando psicologicamente algumas pessoas e alguns grupos. Exatamente, né? As mídias sociais, a internet em si, como um todo, ela é uma ferramenta positiva, né? Quando se sabe usar, quando se tem uma limitação do que eu busco diante daquilo, né? E assim, consequentemente, quando eu não limito esse uso, os fatores negativos podem começar a ter uma influência cada vez mais forte na minha vida e, consequentemente, no meu psicológico, né? Na minha saúde mental como um todo. De fato, a gente viu que, num primeiro momento, né, e ainda está muito assim, a questão de se perder até a questão da legalidade nas redes sociais, né? A gente percebe muitos crimes, entre aspas, né, sendo praticados pelas redes. O país agora que tem uma legislação mais implementada, mas muitas vezes a gente tem essa impressão disso, né, de um ambiente sem regras, sem leis, e que muitas vezes acaba criando uma relação com as pessoas até fora da realidade, né? Sim. À medida que a tecnologia avançou, né, a internet em específico, o mundo não deu conta de acompanhar esse avanço, inclusive em relação a essa questão mesmo de leis, né, do que pode e o que não pode ser feito. Então é um ambiente que não tem dono, né? As pessoas podem fazer o que elas querem, elas podem postar o que elas querem, claro que a expressão, né, do que eu penso, do que eu quero, ela deve ser feita, né? Desde que eu respeite também o limite do outro, que o outro considere enquanto ideal, né? E esses crimes vêm acontecendo também com muita frequência por conta da facilidade do acesso, né? Eu consigo me conectar a uma pessoa com muito mais facilidade do que antes, né? Hoje todas as pessoas têm, né, em alguma parte do dia ou da semana, contato com a internet, contato com algum tipo de rede social. E isso facilita, infelizmente, com que muitos crimes aconteçam. Uhum. O Carlos Eduardo coloca aqui, né? E uma questão que nós vemos muito comumente é de pessoas que na vida real têm um jeito, um modo de agir e que são diferentes na internet, né? Ele pergunta, muitas vezes parece até duas pessoas completamente diferentes. Tem muito isso, né? Pessoas que não se soltam, que são retraídas, mas que na internet... Sim, a pessoa cria um mundo próprio, né? Ela cria a partir das próprias referências, né? Quantas e quantas pessoas mesmo, que a gente pode até perceber que a gente segue numa rede social, que tem uma forma de se comunicar com as pessoas, grava vídeo, posta foto, mas quando você tem um contato, né, ali na realidade com aquela pessoa, é completamente diferente. Então, muitas vezes as pessoas distorcem, né, essa forma de agir, de ser verdadeiramente, criando um mundo ilusório, né? Ela passa a ser aquela pessoa da internet, né? E na vida real ela é uma pessoa completamente diferente daquilo que ela apresenta para as pessoas. Um tema, né? A gente sempre acaba vendo também com a questão das redes, os famosos desafios, né? Alguns extremamente positivos, né, que estão aí para tratar de determinados temas, falam ou divulgam, né, doenças, tratamentos, né? Então você tem um lado positivo dos desafios, mas a gente também tem as besteiras, como esse da rasteira que a gente tem visto, que tem causado aí graves machucados nas pessoas, traumatismo cranianos, né? E a gente se pergunta, né, para quê? Né, chegar a esse ponto. E é o que a Clara, o João e o Zé Renato todos perguntando a respeito dessa questão, né, até que ponto isso impacta e até que ponto esse descolamento da realidade, né, das redes sociais para o real acaba criando isso.
como você falou, né, na questão de empoderar as pessoas é algo muito positivo, né, que tende a disseminar informações importantes, a buscar realmente conscientizar. Mas muitas vezes, né, a pessoa vê, por exemplo, esse desafio que você falou, né, que é do quebra-crânio, que as pessoas estão chamando dessa forma. É algo que muitas vezes a pessoa vê, né, por um simples fato, aquilo chama atenção às vezes por criar-se uma moda, né, diante daquilo, de ser, as outras pessoas estão fazendo, então eu também preciso entrar nesse mesmo parâmetro, e causa uma influência muito grande, né, tanto que agora tem surgido muitas campanhas para que isso não aconteça, porque realmente esses desafios, né, que causam influências negativas, as pessoas desconhecem os prejuízos que aquilo pode trazer para as pessoas, né? Como esse desafio mesmo, as sequelas que ele pode trazer são sequelas totalmente graves e irreversíveis. Então, essa questão da influência, né, da internet ou das redes sociais é muito grande na nossa vida hoje, que é como se dissesse, né, são padrões que eu preciso seguir para estar encaixado dentro de uma sociedade. Né? Isso principalmente com crianças e adolescentes. Para eu me sentir pertencente àquele grupo, muitas vezes eu tenho que adotar determinado tipo de comportamento, mesmo que seja um comportamento ruim, mesmo que seja um comportamento que não vá me trazer benefícios, para eu estar inserido dentro de um grupo. Senão eu passo a ser aquela pessoa estranha, a que não interage com as outras pessoas. E aí também, de novo, sem pensar nas consequências, né? Aí a gente começa a notar, né, o número de matérias, de reportagens falando desse absurdo, nesse caso específico aí, e o quanto isso tem impactado as pessoas, né? De não se pensar na ação, né? Se pensa na divulgação, no número de curtidas, de like, mas não se pensa no mal que está causando. Exatamente, né? Não conseguem pensar de fato na consequência que aquilo causa, né? E não só nesse caso, mas qualquer outro desafio, até mesmo algum tipo de provocação que você faz através de uma rede social. O que será que aquilo pode causar para outra pessoa que recebe, né? E as consequências, elas podem ser inúmeras, né? Eu vi um vídeo esses dias desse desafio, onde as pessoas fazem, né, e o cara cai e ele fica desacordado, ele desmaia, né, e as pessoas começam a ficar desesperadas achando que ele está brincando com a situação, mas ele não está, né, e aí o que será que pode ter ocasionado, né, nesse ponto para ele desmaiar? Então as consequências realmente são graves, né, como há um tempo atrás aquele desafio da baleia azul, né, que também foi uma coisa que chegou muito rápido, né? As crianças principalmente adotaram esse desafio e as consequências foram muito graves. Também é interessante destacar aí, né, nesse mar aí das redes sociais, o que a gente falava inicialmente dessa dependência e da falta de filtro, né? Porque muitas vezes, e a gente tem visto relatos também na questão legal, das pessoas que impulsionam os atos, não só as que cometem, né? Então, às vezes, olha, eu vejo uma coisa lá que não é legal, que não está dentro do que se enquadra a realidade. Aí vai uma outra pessoa lá e curte, e comenta, né? Estão ajudando a agravar esse quadro ruim, né? Exatamente, né? Muitas pessoas têm impulsionado. O que leva a pessoa a isso, né? Podem ser inúmeros motivos, mas o fato de alguém aderir àquilo, né, vai chamar a atenção de outras pessoas. Às vezes pessoas que não têm muitas referências pessoais, né, que realmente estão buscando, né, um espaço, um lugar para se encontrar, acaba entrando nessa onda, nessa vibe e infelizmente acaba aderindo a algo que tende a ser negativo para ela e negativo para as outras pessoas, por essa questão mesmo de um pertencimento, de uma referência. A Luísa e o Carlos Alberto aqui com uma questão muito similar, né, que como é que eu noto que eu estou dependente da rede social?
a questão da dependência tende a ser quando você passa, né, em específico da internet ou da rede social, parte do seu dia voltado para aquilo. Quando, por exemplo, se você vai em um ambiente onde você não tem internet, ou, por exemplo, fica sem um celular, né, um smartphone, e você muda o seu humor, o seu temperamento por conta dessa situação, isso já é um fator, né, de risco aí, de alerta, realmente. E passar grande parte do dia, né, sempre voltado para o que é ali, para a realidade virtual e não para a sua própria realidade. Então são fatores extremamente importantes. Além da questão, né, de eu perder as minhas referências pessoais, muitas vezes, de eu perder esse convívio com as pessoas, convívio pessoal ali, da conversa mesmo falada, muitas vezes também torna-se algo aí que precisa ser observado com atenção. Uhum. E a gente já percebe alguns ambientes, né, alguns bares, né, alguns cafés que inclusive, né, tem uma cestinha lá para as pessoas deixarem o celular, né, que assumidamente colocam que o ambiente não tem Wi-Fi, que é para as pessoas conversarem, mas ainda é muito incipiente, né, são poucos esses espaços alternativos. Exatamente. Inclusive, muitas pessoas não aderem a isso, né, a esse tipo de posicionamento. Muitas vezes você sai, né, busca ali um lazer com amigos e a maioria das vezes, ao invés de você estar ali aproveitando o momento, né, buscando realmente conviver com aquela pessoa, a formação de um vínculo, muitas vezes você busca estar registrando alguns momentos que necessariamente não estão acontecendo. Então não há ali uma aproximação, um diálogo de fato. Então, infelizmente, esse comportamento tem afastado muito as pessoas. Muitas pessoas conseguem conversar, né, por mensagens, mas pessoalmente não conseguem ter nenhum tipo de contato, de vínculo, por conta dessa dependência, dessa necessidade de eu me esconder por trás de uma tela e não mostrar quem verdadeiramente eu sou. Porque se eu tenho algo ali enquanto, né, um impasse, um limite, se eu tenho uma tela na minha frente, provavelmente eu vou poder ser quem eu quero diante daquilo, né, e pessoalmente eu vou representar talvez de uma outra forma para as pessoas, porque é como se a pessoa criasse realmente uma realidade própria, é como se ela vestisse ali uma máscara, uma fantasia, né, daquilo que ela quer viver, daquilo que ela quer repassar para as pessoas, esquecendo e perdendo a própria identidade. Muitas pessoas, principalmente nessa questão da adolescência, quantas e quantas vezes têm perdido realmente as referências pessoais, as referências familiares e buscando seguir alguns padrões estipulados pela internet. Mas a gente sabe que muitas vezes esses padrões, né, são fictícios. Então, por exemplo, uma blogueira, né, que a gente segue muito no Instagram, por exemplo, que posta ali uma vida fitness, com uma alimentação regrada, muitas vezes ela ganha para que aquilo aconteça, uma divulgação de maquiagem, por exemplo. Ela ganha para que aquilo aconteça, mas será que realmente ela usa aquilo, ela prega aquilo que ela fala, que ela posta para as outras pessoas? Ou até mesmo a questão do corpo, essa questão do corpo ideal. Isso tem sido pregado muito nas redes sociais. Será que se eu estou fora desse corpo ideal, fora daquilo que é esculpido, do que é escultural para as outras pessoas, eu também me sinto fora, eu me sinto à margem da sociedade? E também se percebe a questão dos depoimentos dessas próprias pessoas, o volume dessas pessoas com problemas psicológicos, com depressão, com síndrome do pânico, que as pessoas compram essa imagem virtual, acham que a pessoa está bem, porque é sempre isso, um lugar bonito, ou bem-humorado, ou com uma roupa bonita, mas que na rotina, no dia a dia, não refletem isso. Isso, muitas vezes essas pessoas pregam uma realidade que ela não vive, E quando isso é comparado, quando isso é questionado, muitas vezes, a pessoa começa a perceber que verdadeiramente algo ali não está coincidindo com a própria realidade dela, com o próprio eu dela. Então, muitas vezes, como eu disse, essas pessoas perdem essas referências
e elas acabam adoecendo, né? Essa questão da ansiedade também, a ansiedade de estar ali vivenciando tudo aquilo, de pertencer a todo esse mundo digital também é muito grande, né? E a depressão, a angústia também são muito relatados, porque se eu pertenço àquilo, eu faço parte, se eu não pertenço, né? E quando muitas vezes eu pertenço, aquilo não é a minha própria realidade, não é aquilo talvez que eu gostaria de viver, não é aquilo que eu almejo. Então eu prego por algo, eu passo uma imagem de algo que verdadeiramente não é aquilo que eu gostaria. Perfeito. Nessa questão, né, do perfil de tratamento, não é uma coisa que a pessoa faça do dia para a noite. Não, muitas vezes sozinho a pessoa não vai conseguir, tem que procurar um profissional adequado para orientações. Exatamente. Esse é um papel muito importante da família ou das pessoas que estão ao redor. Quando percebe, né, que a adoção desses comportamentos, onde eu deixo toda a minha rotina, tudo aquilo que eu faço para viver à base de uma rede social ou de um celular, isso já é algo preocupante, porque o que eu estou fazendo da minha realidade? O que eu estou vivendo estando ali fora, né, do meu mundo ali digital? Então, muitas pessoas elas precisam desse alerta, né, e muitas, para recorrerem a uma ajuda, verdadeiramente já estão adoecidas. Então, é muito importante essa visão das pessoas que veem isso acontecendo também, para que elas possam conversar, para que elas possam relatar e ajudem essa pessoa a reconhecer o quanto isso está em exagero, porque tudo que é em exagero, né, tende a pender para um lado negativo. Também a respeito de observar a rotina com relação às redes sociais, né? A Karina coloca uma questão interessante, que ela começou a fazer uns exercícios práticos, né? Primeiro, de anotar o que ela vai fazer na rede social antes de fazer e focar naquilo, não se perder na rede social, porque muitas vezes ela tinha a sensação de que entrava para fazer algo, esquecia disso no processo, consumia um tempo gigantesco e no final não realizava aquilo inicialmente. E isso acontece com a maioria das pessoas. Às vezes ela tem uma finalidade, né, ali uma busca por algo na internet, mas diante dessa gama de informações, né, de fotos que as pessoas buscam promover, ela acaba se perdendo e muitas vezes ela acaba não realizando aquilo que ela gostaria. Então, realmente é filtrar, né, é perceber o que eu busco numa rede social, o que eu busco na internet. E as horas, né, limitar o tempo, mesmo coisa que a gente fala para as crianças, né, limitar o tempo do uso aí desses recursos tecnológicos. O adulto também precisa perceber isso, né, essa necessidade de estar conectado a todo momento. Quando se cria, né, essa questão prática aí de observar toda a mudança, né, da questão da babá eletrônica, né? Antes era a TV, agora é o celular, né? E cada vez mais precoce isso, né? De crianças cada vez menores com uma estrutura dessa na mão. Sim, tornou-se algo muito atrativo, né, para todas as faixas etárias. Então ali eu tenho algo que eu busco, que eu gosto de ver, ou que as outras pessoas gostam de ver, e aquilo acaba satisfazendo parte do que eu busco, do que eu quero, e eu consigo utilizar grande parte do meu tempo com aquilo, principalmente no caso das crianças, né? Muitas vezes a gente vê os pais fazendo isso, ou algum cuidador, dando esse recurso tecnológico para que muitas vezes a criança fique quieta, para que a criança não brinque, para a criança não suje, né? Não realmente aproveite, né, a infância de uma outra forma. Luiz Otávio aqui parabenizando pelas colocações e falando a respeito desses hábitos mesmo, né? O quanto seria saudável, né? Tem um tempo mínimo ou máximo aí de se manter nessas redes sociais diariamente? Para crianças, né, o tempo menor possível. Tá? Agora, para adultos, é uma questão de eu realmente perceber o quanto eu preciso daquilo. Porque hoje,
Por exemplo, muitas profissões utilizam, né, as redes sociais, utilizam a internet como uma ferramenta de trabalho. Então, muitas vezes a pessoa precisa estar ali, a pessoa precisa estar conectada diante de uma necessidade. Mas nós precisamos perceber o que eu ando buscando naquilo, o que eu ando verdadeiramente tentando encontrar diante dessa rede social. Né? Muitas vezes a pessoa passa a maior parte do tempo, né, do seu dia focado naquilo. Então, claro, tem momentos que a gente vai parar, vai mexer no celular, vai visualizar mensagens, né, ver fotos, comentários, enfim. Né, vai buscar utilizar a rede social de alguma forma, mas isso não tem que abarcar a maior parte do meu tempo. Eu tenho que utilizar para outras coisas, para coisas que são positivas, coisas que vão me trazer algum tipo de bem-estar. E não algo que vai me fazer ficar parado, muitas vezes diante de uma tela, buscando muitas comparações, que as pessoas tendem a fazer isso em rede social, comparar muitas coisas que acontecem, comparar-se com outras pessoas. Então, realmente, é você perceber a sua própria necessidade. Claro, e o menor tempo possível. Né? Eu acredito que para utilizar uma rede social, eu preciso ter ali em mente o que eu quero, o que eu estou buscando ali. É um momento de distração? Tudo bem, não tem nenhum problema eu usar aquilo como uma distração, desde que eu saiba que eu não vou ficar 2, 3 horas só focado naquilo. Uhum. E também a questão da gente ver muitas vezes as pessoas, né, perdendo noite de sono, né, enfim, e vivendo mais no ambiente virtual do que o real. Isso, muitas vezes as pessoas perdem as suas rotinas, perdem coisas básicas do dia a dia para ficar focado. Isso sim é algo realmente de risco, é um comportamento de risco, é um comportamento que já mostra que algo está indo em excesso, em exagero. E aí sim eu preciso ficar atento, né? Eu preciso ter a minha rotina, eu preciso saber realizar outras coisas fora do ambiente virtual. Nós temos aí normalmente uma programação da nossa rotina do que precisa ser feito. Né? Diante disso, eu não posso deixar de pular uma etapa ou deixar de realizar algo para ficar em função de uma rede social. Por isso, essa questão de eu perceber a minha necessidade. Claro que em momentos livres, em momentos vagos, é onde você não tem outras coisas para serem realizadas, outras responsabilidades, porque eu acho isso que é um ponto muito importante. Muitas vezes as pessoas deixam responsabilidade de lado para ficar em função da rede social. Né? Então, é necessário ter essa atenção. Eu posso me distrair, eu posso ficar um tempo vago ali, não tem problema, desde que eu saiba utilizar aquilo e desde que aquilo não me cause nenhum mal. Desde que eu perceba, né, que eu tenho um olhar crítico diante daquilo que eu estou buscando também. Perfeito. Vivian, eu quero agradecer a participação, a presença conosco, deixar o programa sempre à disposição e esperar realmente que a gente tenha cada vez mais, né, o controle das redes sociais e não que elas controlem a nossa vida. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Luciano, e que as pessoas possam realmente se conscientizar, né, do que eu ando buscando diante dessas redes sociais, do que eu realmente ando tentando passar para as outras pessoas, e vamos aproveitar a nossa realidade, o dia a dia, né, a nossa rotina, o nosso contato com as outras pessoas. Isso sim é a realidade que eu prezo, é onde eu posso demonstrar quem eu sou, e não através de uma realidade virtual onde pode destoar várias coisas.